agradecemos por mais um domingo em nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a cada um dos meus irmãos e a mim de estarmos mais uma vez aqui neste templo, Deus, como tua igreja, como teu povo, para te prestarmos este culto em espírito e em verdade. Fala aos nossos corações através de tudo que vai acontecer aqui nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, o que nós precisamos. E é isso que nós suplicamos ao Senhor. É que em nome de Jesus possamos sair daqui desta manhã, convictos e certos de que não há outro caminho a seguir senão o caminho que nos leva a estar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sou o pastor Alcenir Mota, faço parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular dessa igreja, que em função de um compromisso lá no Espírito Santo, lá na terra natal dele, em Campo Grande, não está conosco aqui neste domingo. Então eu estou pregando na parte da manhã, o pastor Cleudaí vai pregar no quarto culto. Nós queremos conhecer então agora nesse instante aquelas pessoas que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez. Você que se encontra nessa situação, eu peço que você se levante para receber um abraço da nossa igreja, que é a maneira como nós itacurucenses recebemos os nossos visitantes. Então, se você está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, coloque-se em pé para ser recepcionado pela nossa igreja. Existe alguém aqui nessa situação? Não havendo, nós vamos agora passar para os nossos aniversariantes, Se você fez aniversário de nascimento, de batismo, de casamento, ou alguma outra data especial que você queira agradecer e compartilhar com os seus irmãos, então esse é o momento. Temos aqui a nossa irmã, nascimento. Nossa irmã fazendo aniversário de nascimento. Mais alguém? Temos aqui o jogador, nascimento também? Não é casamento não? Deus abençoe você. Temos aqui a nossa irmã. Nascimento? Nascimento. Mangisa também aqui. Nascimento. Obrigada. Esse mês de junho, meus irmãos, só nasce gente bonita, Eu não sei porquê, Mas é uma peculiaridade do mês de junho, Não conheci ninguém feio que tenha nascido em junho. Só nasce gente bonita. E dia 21 de junho, então, é especial, 21 de junho é aquele Deus caprichou. Meus irmãos, nós vamos então agradecer a Deus. Vou pedir nosso irmão Richard, diácono da nossa igreja, para que venha aqui e agradeça a Deus pelas nossas vidas, por tudo que Deus tem feito, por mais uma oportunidade. Pastor Cleudaí também, veja bem, só cara bonito que nasce em junho. Então também fez aniversário ao longo desse mês. Pedir aqui o microfone e o Richard vai orar, agradecendo a Deus, por esse momento. A minha sogra também fez aniversário em junho, fez ontem, Mas faz parte dessa turma de pessoas belas e lindas, que nasceram no mês de junho. Oremos então. Pai amado, Pai celestial, com muita alegria que estamos novamente na tua casa para te prestar louvor que só a ti é devido. Pedimos que só aceite o nosso louvor, a nossa adoração. E agora te agradecemos pela vida dos nossos irmãos aqui, que completaram mais um ano de vida, que o Senhor tem dado a eles. Ó Pai, muito obrigado pela vida de cada um, que estão todos aqui envolvidos na tua casa, te servindo, que nós possamos continuar assim, Senhor. Abençoa cada um deles, também todos os nossos irmãos presentes aqui nesse culto que estamos lhe dedicando nesse momento. Em nome de Jesus, aqui oramos e te agradecemos. Amém. Nós vamos ter então agora nesse instante o nosso Em Dia, onde é o nosso boletim de notícias para que você fique bem informado sobre as ações da nossa igreja. Antes, porém, nós temos uma palavra. Alguém quer falar algo aqui? Essa semana aniversariou o pastor dos adolescentes. Há uma representação aqui dos adolescentes. Não apenas dos adolescentes, mas do Ministério de Amizade da Igreja. Pastor Cleudaí, por favor, vem aqui. Pastor Cleudaí, que para mim é o amigo Cleudaí. A gente quer te dar isso aqui
em nome de toda a igreja, para te agradecer pelo trabalho maravilhoso que você faz com os adolescentes. Olá, mais uma edição do Em Dia está no ar. Fique ligado na programação. No domingo passado foi celebrado os 10 anos da banda Querigma. O grupo formado por Wilson e Natália Martins, Daniel Perazzo, Juninho Lessa, Roberto Grude e Sérgio Lousada teve a participação especial de Adriano Souza no piano e Vanessa Cury no vocal. Eles ficaram responsáveis pelo momento de louvor nos cultos da noite. Foi uma bênção. No feriado de Corpus Christi, os jovens e adolescentes de nossa igreja estiveram em retiro. A juventude esteve em comunhão no sítio Juvaque, em Tanguá, enquanto a UAI se reuniu no Vale das Águas, em Cachoeira de Macacu. Confira! O Ministério das Mulheres Cristãs em Missão convida todas para um estudo sobre o Reino de Jesus Cristo, que será ministrado pelo pastor Alcenir Mota. O encontro acontecerá na próxima quinta-feira, dia 29, às 15 horas. E no dia 2 de julho, próximo domingo, a MCM fará um almoço com o objetivo de levantar uma oferta para o Dia da Educação Cristã Missionária. Participe você também! No dia 12 de julho, acontecerá mais uma edição do projeto cultural Alma Tijucana. Veja o convite da Margarete. Olá, eu sou o Kim, a Margarete Borges está aqui comigo e ela vai nos contar um pouquinho mais como vai ser esse projeto cultural Alma Tijucana. O projeto cultural Alma Tijucana, que é para toda a nossa igreja e para os convidados, começa agora dia 12 de julho, quarta-feira, 19 horas, coro e orquestra Regência Carlos Sarria. E no dia 22 de julho, é um recital com poesia e música com o Coral Excelsior e o coro da igreja. Então está feito o convite, não deixe de participar. Se você está buscando uma oportunidade de trabalho ou se você tem uma empresa e deseja contratar alguém, envie o seu currículo ou as informações sobre a vaga para currículos.itacoruca@gmail.com. A campanha para doação de alimentos para o reforço escolar continua. Você pode deixar sua contribuição na recepção de nossa igreja. Para obter mais informações, procure por Ana Natividade. Para quem deseja se batizar, a igreja oferece discipulado também aos domingos. O pastor José Maurício ministra o curso baseado no livro de Quem é Discípulo, do pastor Israel Belo de Azevedo, às 11 horas na sala de oração. O Em Dia vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Um grande abraço. Também aniversariou outro pastor, esse indivíduo aí, bonitão que está aqui do lado.
gostaria de chamar a representação dos Pedras Vivas, a irmã Deise, que virá aqui também prestar homenagem, um carinho de nossa igreja. Desculpe. Olha, com alegria, pastor, que te entrego esse presente. Tenho aprendido muito às quarta-feiras. Não faltei uma quarta-feira do estudo, né? E tenho aprendido muito com o Senhor, tá? Que Deus continue te abençoando, você, Ione e seus filhos, tá bom? De pé, nós louvaremos ao Senhor, o nosso Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, e o Santo Espírito de Deus.
Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aclame ao Senhor. Sob a regência da irmã Márcia, agora nós diremos com o nosso louvor que todo poder e majestade e louvor pertence ao Rei, o único digno de adoração, o Senhor Jesus. Louvemos. Bom dia, amada igreja. Vamos cantar essa canção, mas antes dessa canção, eu queria que colocasse um versículo e nós meditássemos nesse versículo. Olha aqui, João 4, 23, 24. Vamos ler? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes a quem o Pai procura para seus adoradores. Amém. Que nós possamos cantar de coração, porque o nosso Deus merece, Ele é digno de todo o nosso louvor. Amém, igreja? Então vamos lá, vamos começar pela segunda parte aí que está no boletim, mas ele vai passar ali também. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Agora, meu Jesus, Salvador, cante para o Senhor. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar As maravilhas, as maravilhas de teu amor. amém. Consolo, Consolo, abrigo, abrigo, força, força e refúgio.
incomparáveis são tuas promessas. Pra quem? Pra mim. Recebe a bênção do Senhor, meu irmão. É sua. Agora nós vamos cantar a outra música. Nós vamos fazer uma coisa diferente. Tem um texto? Então vamos falar o texto, meus queridos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nessa música, és incomparável, vai começar com os homens. E a gente faz maravilhoso. Depois é a nossa vez. És incomparável. A gente começa e eles vão fazer maravilhoso. Tudo bem? Vamos formar um lindo coral para a honra e glória do nosso Senhor. Deus supremo és. Mais forte, igreja. Soberano em glória aos homens. És incomparável. Maravilhoso. Em tua formosura. És Maravilhoso. Tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Mais uma vez. Deus supremo é. Soberano. Soberano em glória, és incomparável. Maravilhoso. Em tua formosura. És incomparável. Maravilhoso. Em tua majestade. Bem forte agora, não há outro Deus. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Só a igreja, Fernando. Deus como Senhor. Deus como o Senhor. Amém. Senhor, não há Deus como Tu. Recebe o culto, Senhor, que prestamos a Ti. Aprova em nossos corações
a nossa postura, o nosso pensamento, as nossas decisões e os nossos desejos. E se algum deles tu não aprovas, nos ensine, para que, Senhor, desta forma, nos acheguemos a Ti, para prestarmos um culto a Ti, com liberalidade no coração, desejosos que só Tu sejas engrandecido e que o Teu nome seja glorificado. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.
Amém? Santo, santo, santo é o Deus que nós servimos, né? E é Ele que nós agradecemos todas as bênçãos em nossas vidas. E nesse instante em que nós participamos do momento de fidelidade em nossa igreja, é mais um instante em que nós podemos declarar diante de Deus a nossa gratidão por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. E através dessa fidelidade, a nossa igreja tem desenvolvido vários projetos, né, que visam levar o Evangelho e expandir esse Evangelho a todo mundo. Nós estamos passando por alguns momentos muito difíceis no nosso estado, no nosso país, e a igreja precisa se fazer presente na vida das pessoas, na vida das famílias que precisam e necessitam, né, do auxílio da igreja. É através dessa fidelidade que a nossa igreja tem distribuído várias cestas básicas, né, ao longo da semana. Nós temos tido aqui crianças que vêm para o nosso reforço escolar, tomam um café e almoçam aqui conosco. Tudo isso fruto da fidelidade minha e sua perante ao Senhor. É através desse gesto que nós estamos podendo levar e ajudar as pessoas que estão passando e carecendo de um auxílio, necessitando de um amparo. Então, enquanto nós ouvimos uma música, você que veio preparado, né, nesse instante, para trazer o seu dízimo e a sua oferta, como agradecimento a Deus. Não é para você receber alguma coisa de Deus, porque você já recebeu. Então, é com esse sentimento de gratidão. Você tem a oportunidade de vir aqui e colocar nessas salvas o seu dízimo e a sua oferta. Já saíram. Todas as crianças já vieram dizimar e ofertar? As crianças que não vieram, pode vir e ofertar, ok? Nós agradecemos a Deus pelo sustento que Ele tem nos dado. Nós agradecemos os irmãos e pedimos que os irmãos, então, levem as salvas após as crianças ofertarem também.
Nós vamos ter então agora o nosso momento de intercessão. Nossa irmã Iônia vai dirigir esse instante em que nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos problemas. Nosso irmão Nelson Ricardo ontem foi operado, fez uma cirurgia do coração, ele passa bem. Nossa irmã Jaqueline, esposa do irmão Nelson, pede para que nós continuemos a orar e interceder por ele. Nosso irmão Benjamin, no primeiro culto, a Eloá, junto com a Eliane, toda a família do irmão Benjamin estiveram aqui. Ele também está num processo aí de recuperação, precisa das nossas intercessões. São alguns, né, dos nossos irmãos que carecem, que a Igreja Batista Cruçá, que você e eu estejamos dobrando os nossos joelhos diante do Senhor. E esse instante do nosso culto é justamente o momento em que nós abrimos os nossos corações, dizendo, eu não posso, mas o Deus que eu sirvo, esse Deus que é o fiel e nunca, né, nos desampara, está de olho e presente no meu caminhar e no meu dia a dia. O meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então, se você tiver, nesse momento, algum pedido ao Senhor, coloque-se de pé. Se você quiser, pode ajoelhar. E se você quiser, também fique sentado. O Senhor conhece o seu coração. Mas coloque-se diante de Deus, porque o Senhor pode todas as coisas segundo a sua vontade. Há irmãos aqui também que desejam agradecer a Deus nesta semana. Se você também tem um agradecimento ao Senhor, também expresse-se diante dele. Deixe o Salvador te ajudar. Como som do silêncio
Pai amado, nós queremos nesse instante, como tua igreja, como teu povo, nos colocar diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ajuda-nos, ó Deus, para não cometê-los mais, dá-nos força e determinação, Deus, porque o desejo do nosso coração é te agradar, ó Deus, mas nem sempre isso é uma realidade em nossas vidas. Ó Deus, vem ao encontro da necessidade do teu povo. O Senhor sabe de tantas necessidades que nesse instante estão sendo apresentadas ao Senhor. Nós temos pessoas doentes, ó Deus, pessoas enfermas, como Nelson, como Maurício. E por eles nós te suplicamos que em nome de Jesus, o Senhor venha agir, ó Deus, ali no seu corpo, repreendendo a enfermidade, ó Deus, restaurando para a honra e para a glória do teu nome. Ó Deus, nós temos famílias que estão passando por necessidades financeiras. Por elas nós oramos nesse instante. Que as tuas bênçãos, ó Deus, venham se derramar sobre esses lares. Que oportunidades de emprego, ó Deus, venham surgir. Ó Deus, que o nosso Estado venha sair desse momento tão difícil e torne a pagar, ó Deus, os seus funcionários que trabalham durante todo um mês e não conseguem receber o seu salário ao final dele. Por essas famílias nós oramos e intercedemos também. Ó Deus, os lares que estão passando por tribulações, casais que se separam, filhos que estão longe do Senhor, entregues às drogas, entregues a coisas, ó Deus, que não são do teu agrado. Por eles nós suplicamos também nesta manhã. Te rogamos que em nome de Jesus, o Senhor venha libertar os nossos filhos, ó Deus. Venha trazê-los, ó Deus, de volta ao teu aprisco. Nós te pedimos pelo nosso cônjuge, pelos nossos casamentos, que o Senhor esteja nos abençoando. Ó Deus, que o Senhor venha repreender toda ação satânica dentro da nossa casa, ó Deus, dentro do nosso lar. Que nada que não seja da tua vontade possa ter espaço dentro da nossa família, ó Deus. Que os teus anjos estejam ao redor da nossa casa, nos protegendo e nos guardando. Ó Deus, vem estar com a nossa nação, com os nossos governantes. Ó Deus, dá um jeito no nosso país, ó Deus. Age, ó Deus, porque, segundo a tua palavra, quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Então o teu povo está clamando para que o Senhor venha agir sobre a nossa nação. Ó Deus, dá solução para esse problema tão difícil que tem tirado, ó Deus, a esperança do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, ouve a súplica da tua igreja, Deus. Ouve a nossa oração. Atende todos os pedidos que nesse instante estão sendo elevados ao Senhor. Porque a certeza que temos em nosso coração é que o Senhor é poderoso, Deus. Sim, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que a tua igreja está pedindo ou pensando, Deus. Não no poder que há em nós, porque nenhum poder há, mas no poder que há em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém e amém. Deus os abençoe, os irmãos podem sentar.
Amém, meu irmão? Que a gente possa, né, ouvir Deus, né, em todos os instantes, inclusive, né, no silêncio. Nós estamos em 2017. Neste ano nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. É um momento muito importante na história do cristianismo. Eu estimulo você, né, que ainda não se debruçou sobre esse assunto, que você estude, né, que você leia, porque foi um momento muito bacana, né, em toda a história do cristianismo. Um momento em que a igreja estava afastada do evangelho. E homens e mulheres literalmente morreram para que a igreja retornasse aos trilhos, né? Passasse a caminhar pensando e vivenciando o evangelho. Eu estou terça-feira desenvolvendo uma série de mensagens que tratam sobre esse tema. Nós já falamos sobre todo o contexto histórico. E agora eu estou fazendo uma exposição da carta de Paulo aos Romanos. Uma carta que foi importantíssima para vários reformadores. Desde Agostinho, né, lá no início do século, para Lutero, Calvino, John Wesley. A carta de Paulo aos Romanos fez uma diferença tremenda na vida desses homens, mudando o seu pensamento teológico, mudando o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E Paulo escreve essa carta para o Império Romano, para a capital do Império Romano, que é Roma, e dentro de um contexto de muita maldade, né, de muita promiscuidade, um contexto muito semelhante ao que nós vivemos. Ali tinha tudo o que você pode imaginar, já estava presente ali naquele momento da história. E a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele tinha, né, como objetivo alcançar todas as pessoas. Porque ali tinha pessoas, por exemplo, que tinham vergonha do evangelho. Em Roma tinha pessoas que tinham vergonha do evangelho. Em Roma tinha pessoas que eram a vergonha do evangelho. Em Roma tinha pessoas que acreditavam no evangelho. E é para esse público que o apóstolo Paulo escreve a sua carta. E ele logo no capítulo 16 e 17, ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada toda a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo dá uma ênfase, né, nessa sua fala. Eu imagino que ele estava gritando por dentro, eu não me envergonho do evangelho, querendo mostrar para o mundo todo a importância do evangelho. Eu queria que nós lêssemos esses 2 versículos todos juntos, a igreja, né, com a voz forte. Vamos colocar em pé? Acho que a gente pode ler esses 2 versículos que foram muito importantes, né, na vida de várias pessoas, né? Vamos ler todos juntos? Não me envergonho do evangelho, Fala, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós aqui guarde e retenha na sua mente e no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês hão de concordar comigo. Se o apóstolo Paulo está gritando, eu não me envergonho do evangelho, é porque existia um contexto em que estava, de repente, tentando a se envergonhar do evangelho. Por isso ele faz esse grito, eu não me envergonho do evangelho. E quais seriam os motivos pelos quais Paulo poderia se envergonhar do evangelho? Quais seriam os motivos que de repente as pessoas estavam se envergonhando do evangelho? O apóstolo Paulo tinha um passado. De repente esse passado do apóstolo Paulo seria uma situação que o levaria a se envergonhar. Vejam o que diz lá Lucas, escrevendo Atos, capítulo 9, versículo 21. Vamos ler todos juntos? Todos os que ouviam
Você já ouviu o testemunho do ex isso? Foi ex isso, ex aquilo outro, ex aquilo outro. O nosso passado nunca nos orgulha muito. O que o apóstolo Paulo vivencia é de um passado que não o orgulhava. Porque ele, agora fazendo parte da igreja de Cristo Jesus, havia sido um perseguidor atroz dessa igreja. Os do caminho. Quando Paulo ouvia falar, aqueles ali são um dos que estão caminhando com os do caminho, Paulo fazia todo o esforço possível para ir para prender essas pessoas, levar para serem julgados. O apóstolo Paulo foi aquele camarada que esteve presente, né, no apedrejamento do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. É esse Paulo que agora está pregando o evangelho. Tanto é que os apóstolos ficam com receio. Como assim? Esse camarada que nos aprisionou, que estava correndo atrás dos nossos irmãos para prendê-los, para matá-los, agora ele está se dizendo um proclamador desse evangelho? Não. Então, poderia ser uma dos vieses que estavam causando e levando Paulo a ser tentado a se envergonhar. Como muitas pessoas que às vezes têm as suas vidas transformadas, mas continuam com vergonha do seu passado. Uma outra característica, né, da vida do apóstolo Paulo, que de repente poderia estar pressionando a se envergonhar do evangelho, são os seus amigos. Né? Paulo tinha os amigos. Vejam o que diz lá Gálatas capítulo 1, versículo 14. Vamos ler todos juntos? No judaísmo... Sim, o apóstolo Paulo tinha amigo, antes da sua conversão. E ele fazia tudo aquilo que, provavelmente, agora ele se arrependia de fazer. Um dos exemplos é a própria perseguição da igreja. Mas várias outras coisas ele fazia com esses amigos. Né? Ele diz que, dentro da minha idade, né, eu era o mais zeloso ali pelo judaísmo. Então, assim como eu e como você, que tem um passado, né, a gente sabe... E provavelmente agora, ele diante dos seus amigos tem que se apresentar como crente. Aqueles amigos que estiveram com ele no bar, nas boates, fazendo coisas que aos olhos de Deus não são agradáveis. Ele conviveu com essas pessoas, são seus amigos, e agora ele se apresenta como um representante do evangelho. Eu tenho uma história pessoal que eu não me orgulho em nada, né, dela, mas vou confessar para os irmãos aqui nessa manhã. Nos idos de 1978, 77, eu estava aí com uns 16, 17 anos, nessa fase de adolescente, né? E eu me apaixonei por uma menina lá do bairro. Eu morava lá no Fumacê, ali em Realengo, né? Minha família era de Jacari, nós fomos desapropriados, aquelas terras eram do Estado, e levaram todas as famílias lá para um conjunto residencial que foi construído ali em Realengo, que depois veio se tornar o Fumacê, né? Uma comunidade, os irmãos e irmãs, quem não conhece, né, não precisa nem querer conhecer, mas... É esse contexto que a gente conhece aí de violência, essas coisas todas. E eu me apaixonei por uma menina dali. E eu fui criado na igreja. E naquela época, crente levava a Bíblia para a igreja. Hoje, né, a gente tem aí celular, e tem vários outros artifícios, e acaba, a gente não vê muito, não é muito característico, no domingo, você vê as pessoas, os crentes com Bíblia na mão. Mas naquela época, principalmente no subúrbio, era característico. Você saía domingo de manhã, o crente estava com a Bíblia debaixo do braço. Só que eu estava interessado nessa menina e ela não era crente. Né? E eu, quando ia para a igreja, eu tinha que passar em frente ali à casa dela. E aí, no domingo à noite, eu falei, poxa, eu não vou passar lá. Né? Ela vai me ver com a Bíblia na mão e vai saber que eu sou crente. E aí eu fui fazer um outro caminho, que é pela Avenida Brasil. Né? Tinha um caminho que passava por dentro da comunidade, e tinha um outro caminho que vinha pela Avenida Brasil. Eu era membro da primeira Igreja Batista da Avenida Brasil. Fui membro fundador lá, né? E aí fui por esse caminho da Avenida Brasil. E meus irmãos, no meio do caminho, eu fui assaltado. O camarada chegou, a única coisa que eu tinha de valor era um relógio que meu pai tinha me dado. E eu estava com a Bíblia debaixo do braço. Aí o cara viu que eu estava meio enrolado, ele falou, deixa eu segurar a tua Bíblia. Né? Ele pediu, foi muito educado, deixa eu segurar a tua Bíblia, né? Para facilitar que eu tirasse o relógio e tal, eu entreguei a ele. E meus irmãos, esse episódio foi muito claro na minha vida. Né? E eu sempre, né, me emociono, né, nesse instante, porque
Ali ficou muito claro, quando Deus falou, meu filho, você não precisa se envergonhar de mim. Não precisa se envergonhar de mim. Né? E às vezes nós nos envergonhamos de algo tão importante na nossa vida. Né? É o nosso passado, são os nossos amigos. Eu me formei na aeronáutica e fui servir em Brasília. Fui morar numa república, os irmãos imaginem, né? Estava com 20 para 21 anos, eram 7 numa república. Nós dividíamos lá um apartamento. E meus colegas, nenhum deles eram crentes. Foi onde eu fui conhecer Velho Barreiro, 51. Nós íamos para o clube de oficiais lá de suboficiais e sargentos lá de Brasília, e jogar bola. Depois nós nos reuníamos lá no clube para sentar, para conversar. Meus colegas estavam bebendo, né, 51, cerveja. E aí quando eles chegavam para mim, olha aqui, traz um copo de leite aqui para o Anselmé, né, que era o meu nome de guerra. Traz um copo de leite aqui para o Anselmé. Quer dizer, aquilo nos constrange. Né? Os nossos amigos, às vezes, que vivem uma vida diferente da nossa, nos fazem ficar intimidados, com vergonha. E o apóstolo Paulo, provavelmente, né, tenha tido uma situação assim, em função dos seus amigos que conviveram com ele antes dele se converter. Então, o apóstolo Paulo tinha, né, talvez, o seu passado, os seus amigos, e também os sábios daquela época. Sim, porque Roma era a capital do Império Romano. Ali tinha os filósofos, tinha os epicureus, né? Tinha ali o pessoal que era tido como sabichões. E vejam que lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 21, nós vamos ler. Vamos todos juntos? Pois a mensagem... Meus irmãos, vejam como o apóstolo Paulo começa essa fala, né? Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Sim, porque racionalmente, você imaginar que um carpinteiro, né, que ali nasceu no meio dos animais, de repente ele vem a se tornar o salvador do mundo. Esse cara que morreu na cruz, escândalo, né? Porque morrer na cruz era um escândalo. Aí, esse camarada que é o nosso Salvador, é essa mensagem. Então, o texto bíblico diz que para os que estão perecendo, para os sábios, para aqueles que tinham cultura, para os doutores da época, para os filósofos, isso era loucura. Não cabia na razão. E o apóstolo Paulo ia agora pregar o evangelho a essas pessoas, que estavam cheios de diplomas, cheios de conhecimento humano. Mas aí quando ele escreve aos Coríntios, é esse texto que nós vemos que Deus confunde a sabedoria dos homens. Não é através da sabedoria do homem. E esse contato com essas pessoas, com essa sabedoria humana, e às vezes nós ficamos intimidados também. Quando você vai falar com uma autoridade, você fica sem jeito de falar do evangelho, de falar que é crente. Porque tem aquela imagem do crente, o crente é ignorante, o crente é isso, o crente é aquilo outro, e você acaba absorvendo isso, e isso te faz ficar com vergonha, diante de pessoas que são ditas sábias, e Paulo via para um contexto como esse. Então provavelmente esse seria uma tentação para que Paulo se envergonhasse do evangelho. Uma outra característica, meus irmãos, ou uma outra situação que poderia estar fazendo com que Paulo, né, se envergonhasse do evangelho, é os seus sofrimentos. Sim, porque a ideia de cristão é aquela ideia do crente que não sofre, o crente que é abençoado, o crente que é cabeça e que não é cauda. E a história do apóstolo Paulo é contrária a isso.
Vejam o que ele escreve aqui em 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ler todos juntos? 5 vezes... Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Meus irmãos, esse é o camarada que é o proclamador do glorioso evangelho. E ele sofre. Ele passa por situações difíceis. A Adeli, estou vendo a Adeli aqui. A Adeli, semana passada, estava me falando que foi assaltada, o carro dela, levaram o carro dela. Hoje, quando terminei o primeiro culto, o irmão passou ali por mim. Pastor, eu fui assaltado essa semana, levaram o meu carro. Meus irmãos, o crente não está isento desse mundo pecaminoso. O crente fica doente. O crente fica sem emprego. O crente perde emprego. O crente fica com problemas financeiros, sim. Nós passamos por todas essas adversidades, por todos esses problemas. E aí você às vezes pode ficar com vergonha, assim como o salmista, que estava ouvindo daquelas pessoas que estavam ao seu lado, diante do seu sofrimento. Onde está o seu Deus, salmista? Onde está o seu Deus? Você que fala aí, que fala do Evangelho, que fala de Jesus Cristo, aonde está o seu Deus? Diante do seu sofrimento, diante do momento que você está passando, diante do desemprego, diante da separação. Sim, porque crente, meus irmãos, isso não é vontade de Deus. Mas acontece, crente também se separa. Crente também se separa. Porque faz parte da existência e do caminhar neste mundo. E aí, às vezes, isso pode te constranger. Porque o que a gente vê aí é ouvir falar de um evangelho triunfalista, em que você tem que ser cabeça, você não pode ser cauda. Venha para cá e deixe de sofrer. Venha para cá e você não vai ficar mais doente. Isso é mentira. Isso não tem base bíblica. E o apóstolo Paulo, de repente, se viu pressionado também por uma situação assim, porque quando ele olha para a vida dele, eu sou cristão, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, eu abandonei todo o meu passado, mas olha o meu sofrimento, olha a minha ficha corrida aqui. Eu tenho problemas, eu fui perseguido, fui apedrejado, eu passei fome, passei frio, eu fui perseguido, eu sofri naufrágio. Esse é o meu histórico como cristão. Sim, o crente sofre. Então, meus irmãos, esse poderia ser também uma das pressões para que o apóstolo Paulo se envergonhasse do Evangelho. Mas nada disso aconteceu na vida de Paulo. Muito pelo contrário. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Ele não se envergonha do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Sim, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, na verdade, ele está querendo dizer, eu me glorio no Evangelho. Eu me glorio no Evangelho, eu me alegro no Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Salvar de quê? Quando a gente fala para uma sociedade secularizada, a pergunta que surge é essa. Mas vem cá, Alcenir, você está falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas salvar de quê? Vejam que o apóstolo Paulo mesmo vai escrever, meus irmãos, lá no capítulo 5 de Romanos. Vamos todos juntos? Portanto... Sim, meu irmão e minha irmã, você nasceu morto. Sim, você nasceu morto. Porque o pecado cometido por Adão contaminou toda a humanidade. A morte entrou na vida e na existência humana através do pecado de Adão. Então nós nascemos destinados à morte. Essa é a condição humana
que às vezes nós não queremos parar para refletir. Porque se você parar para refletir sobre esse assunto, você vai ser como o apóstolo Paulo, ávido por pregar o evangelho. Você vai ser que nem um camarada chamado Eurico Nelson, que foi o apóstolo da Amazônia. E aqui eu vou fazer uma outra confissão de pecado, né? Eu sou pastor de missões aqui da igreja, já há alguns anos, eu sucedi o pastor Ruther, né? E eu só fui conhecer esse camarada, esse Eurico Nelson, em 2015, quando eu estive pela primeira vez na Amazônia. E esse cara é famoso, porque ele saiu no final do século XIX para o século XX, lá dos Estados Unidos, se embrenhou na floresta amazônica e pregou o evangelho para todas aquelas comunidades. E hoje a primeira igreja de Manaus, a primeira igreja de Belém, a primeira igreja de Santarém, todas aquelas igrejas têm um carimbo de Eurico Nelson. A história diz que esse cara pegava a canoazinha dele, pegava o remo e ia ali pelo Rio Solimões, o Rio Negro, parando nas comunidades, pregando o evangelho. Por quê? Porque esse camarada tinha amor às pessoas. Isso que fez com que ele saísse lá da sua cidade, do meio da sua família, se embrenhasse na floresta amazônica. É o amor às pessoas que estavam indo para o inferno. Sim, meus irmãos, porque o homem, no seu natural, ele caminha para o inferno. Aí eu e você ficamos muito confortáveis dentro dos nossos apartamentos. Você mora durante 20, 30 anos num prédio e nunca falou do evangelho para ninguém. As pessoas nem sabem que você é evangélico. As pessoas estão morrendo e indo para o inferno porque você não se interessa por isso. Esse camarada, esse tal de Eurico Nelson, ele se preocupou. Ele desenvolveu estratégias, mecanismos para chegar lá, falar aos índios, falar aos ribeirinhos. Você tem se preocupado com isso? Você tem pensado em ver uma estratégia para você criar um relacionamento? Você ser amigo do seu vizinho? Você, quando você encontra no elevador, você dá um bom dia, você dá uma boa tarde? Quando a gente, no início do ano aqui, a gente tem o nosso bom dia, você pega um bom dia, você entrega para o seu vizinho, você entrega para o seu porteiro, você procura falar do evangelho? Por que isso? Porque o apóstolo Paulo, ele tem a certeza absoluta, porque que no evangelho, eu não vou me envergonhar do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, e a humanidade precisa ser salva, meus irmãos. A humanidade precisa ser salva. O pecado está aí imperando. Basta você olhar para a nossa sociedade. Basta para você olhar para os nossos políticos. Você vai ver que o mal tem imperado. Quando você pensa que já viu tudo, surge uma novidade. Os maus feitos estão preponderando nos nossos meios. Isso é pecado. Essa é a natureza humana que precisa ser revertida. Por isso o apóstolo Paulo dá esse grito: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Salvar de quê? Salvar da morte. Aí você vai me dizer: mas Alceni, peraí, você também vai morrer, cara. Sim, eu vou morrer, mas o apóstolo Paulo não está falando somente dessa morte não, meu irmão. Existe uma segunda morte, que é a morte espiritual. Essa morte física, todos nós passaremos por ela, mas a segunda morte, que João, em Apocalipse, fala muito claramente com relação a ela está destinada para aquelas pessoas que, ao ouvirem do evangelho, esse poder de Deus para salvar, não o aceitam. Permanecem com a sua natureza, sem ter a oportunidade de ser transformada, porque a oportunidade é dada a todo mundo, a todas as pessoas, para terem as suas vidas transformadas. Então o apóstolo Paulo, ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar. Ele também não se envergonha do evangelho, porque no evangelho é manifesta toda a justiça de Deus. Sim, toda a justiça de Deus, como a gente vai ver, ela é manifesta no evangelho. Vejam o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer também no capítulo 5. Vamos ler todos juntos? Não se pode... de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida
por meio de um único homem, Jesus Cristo. Calvino vai dizer o seguinte, meus irmãos: se através de um ato de Adão, tanta desgraça aconteceu na humanidade, esse ato não pode se comparar nunca ao ato de Jesus Cristo. Aonde imperou o pecado, superabundou a graça. Se em Adão nós morremos espiritualmente, em Jesus Cristo nós podemos ter a restauração dos nossos laços com Deus. Sim, porque o pecado nos afastou de Deus. Mas agora vem Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para salvar, e restaura ao homem a sua condição natural, que é de comunhão com Deus. Sim, isso acontece, por isso o apóstolo Paulo dá esse grito: eu não me envergonho do Evangelho. E essa justiça de Deus vem se manifestando ao longo da história. Você pega desde o Gênesis, quando o pecado surge, Deus já prepara um projeto para essa restauração, prepara um povo para ser aquele que vai mostrar o único e verdadeiro Deus em meio a uma sociedade idólatra. As pessoas que conseguem enxergar no Deus do povo hebreu um Deus diferente, como Raabe, por exemplo, aceitam esse Deus, passam a fazer parte desse povo. Essa é a justiça de Deus que vem se manifestando desde o Antigo Testamento e se concretiza com a vida de Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus Cristo vem e mostra esse grande amor pela humanidade, esse grande desejo de ter de volta um relacionamento próximo com o ser humano. Essa é a justiça. Por isso o apóstolo Paulo dá esse grito, meus irmãos. Eu imagino o apóstolo Paulo gritando, porque ele sofre com a perdição, com aquelas pessoas que estão indo para o inferno, do seu próprio povo, dos gentios, que caminham para o inferno. Cada morte de uma pessoa que não aceita Cristo como Senhor e Salvador, o apóstolo Paulo sente um aperto no seu coração. Por isso ele tem esse desejo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, primeiro dos judeus, depois dos gregos, porque no Evangelho é revelada toda a justiça de Deus. Meus irmãos, a quem é ofertada essa salvação? Vamos reler aqui esse versículo, né, que é o versículo chave de todo o livro de Romanos. Vamos todos juntos? Não me envergonho. Para quem é reservada essa salvação? Para todos nós. E como que ela é feita? Ela é ofertada. E aquelas pessoas que creem e vivem pela fé, passam a fazer parte desse povo, passam a gozar dessa proximidade com Deus, passam a ter a sua condição restaurada diante dele. Sim, existe uma resposta humana. O primeiro passo Deus já tomou, que é se manifestar para a humanidade. Agora o ser humano precisa dar uma resposta a isso: crer em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, nós vamos viver pela fé. Como ele diz, o justo viverá pela fé. O que é isso, Alceni? Meus irmãos, sabe o que é viver pela fé? Você já leu o livro de Abacuque? O livro de Abacuque é um livro formidável, com 3 capítulos só. Você lê numa sentada só. O livro de Abacuque parece que foi escrito hoje, né? Para o momento que nós estamos vivendo. O apóstolo, o profeta, em meio às dificuldades da sua sociedade, ele começa a questionar Deus. Até quando, Senhor? Até quando tudo isso? Até quando essa calamidade? Até quando essa corrupção? Até quando a injustiça vai vigorar? É o grito do profeta. E aí no capítulo 2, ele vai ouvir de Deus: o justo Abacuque vai viver pela fé. E o apóstolo Paulo se apropria disso. Vai escrever aos Gálatas, vai repetir isso aos Gálatas e repete também aos Romanos. E no final do capítulo, no final da história desse profeta, do relacionamento de Abacuque com Deus, lá no capítulo 3, versículos 17 a 19, ele vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira, né, não venha,
os campos não produzam o seu alimento, os currais não tenham mais o gado, não tenham mais ovelha, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza, é Ele que me faz andar nos lugares altos. Vejam, a diferença desse profeta aqui indagador para esse profeta agora. Ele não está dizendo que a vida dele está toda certinha, não. Ele está dizendo que tudo pode faltar, mas ele não vai deixar de confiar no Senhor. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Quando o seu emprego não está vindo, quando o teu salário chega no final do mês e ele não vem, quando o seu casamento está passando por turbilhões, quando o seu filho está se afastando do Evangelho. E aí você não olha para as circunstâncias, você vai olhar para o Deus que você serve, e você vai confiar nele. Isso é viver pela fé. E o apóstolo Paulo, ele lia Abacuque. Sabe, irmã Ruth? Com certeza o apóstolo Paulo tinha o livro de Abacuque lá na sua cabeceira. Porque lá em Filipenses capítulo 4, sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Versículo 11 em diante. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja com muita abastança, seja faltando tudo. Seja com muita prosperidade, com muita alegria, ou seja no choro e na tristeza. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim, independe das circunstâncias. Isso é viver pela fé. E só tem essa capacidade quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque na cabeça racional dos sábios, dos inteligentes deste mundo, isso não cabe. Como que um camarada que está desempregado, um camarada que está com problema na sua família, como esse cara ainda vai confiar em Deus? Como esse cara ainda vai se alegrar? Mas é isso, é esse sentimento que foge da razão, que é proporcionado e que faz a diferença na vida do ser humano, quando ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E essa oportunidade nos é dada, a todo instante, a toda hora. E eu queria, antes de nós encerrarmos, dar essa oportunidade a você que entrou aqui nesta manhã. O apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vejam bem o que ele fala. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Que é a garantia da nossa herança. Ou seja, é algo para sempre. E que é facultado àquelas pessoas que creem em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, essa é uma oferta maravilhosa, mas a sabedoria humana tem cegado o ser humano. E o ser humano não consegue se despertar para essa realidade, continua vivendo a sua vida envolto a tantas coisas que este mundo nos oferece, e se esquece que o mais importante na sua vida é ele garantir a sua eternidade com Deus. Porque é aqui, enquanto nós vivemos aqui, que nós determinamos o nosso futuro. Junto a Deus ou longe de Deus. Então você que entrou aqui nesta manhã, eu vou pedir a irmã Tamara para tocar uma música ali, no órgão. E se você ainda não tem essa certeza no seu coração, se você entrou aqui e ainda não fez uma confissão diante de Deus e diante da igreja, Alceni, eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero mudar o meu destino. Eu sei que eu nada posso fazer, porque isso não cabe ao homem, né? Não é o esforço humano, é simplesmente você aceitar. É aceitar uma oferta de Deus, é um presente de Deus para a humanidade. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Basta crer e aceitar essa oferta de Deus. Então você, que ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, levante a sua mão,
e eu vou poder te abraçar, eu vou poder te conhecer, conversar com você, e a gente, como igreja, vai caminhar lado a lado. É importante essa decisão, essa manifestação. Você não precisa se envergonhar. Não se envergonhe do Evangelho, não faça como o Alceni, que ficou com vergonha de estar com a Bíblia debaixo do braço. Porque o Evangelho é isso, é o poder de Deus para a transformação das pessoas. Não cabe a nós nos envergonharmos disso. Isso é um presente de Deus, é um tesouro de Deus, é a coisa mais importante na vida do ser humano. É aceitar esse Evangelho, é ter a sua vida transformada, mudada. Você pode conquistar tudo neste mundo, meu irmão e minha irmã. Meu amigo que entrou aqui nesta manhã, você pode ser um cara de sucesso. Você pode ter doutorado, pós-doutorado. Você pode ter uma conta bancária que faz inveja a muitas pessoas. Mas se você não tem a certeza da sua salvação, nada disso significa nada. Nada disso significa nada. Quando a gente vai num cemitério, a gente vê lá pessoas pobres, pessoas ricas, mas que têm o mesmo destino. Sua conta bancária, seus carros, seus apartamentos, tudo fica. Ele não leva nada. A única coisa que nós levamos desta vida é o nosso endereço pós-morte. Sim, você aqui nesta vida, você carimba o seu passaporte para viver com Deus ou para viver longe de Deus. Essa é uma decisão sua, não uma decisão do Alceni. Queria eu poder ter essa autoridade, esse poder de poder tomar essa decisão por você. Com certeza, a decisão já estava tomada, porque eu já tomei uma vez na minha vida. E eu não me arrependo, e nenhuma pessoa que um dia aceitou a Cristo como Senhor e Salvador se arrependeu. Porque esse é o maior presente de Deus para o ser humano. Então, se você, que entrou aqui, você se sentiu tocado, se Deus falou o seu coração, eu queria te dar essa oportunidade. Eu não queria terminar esse culto sem que você tivesse a oportunidade de aceitar a Deus, a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Existe alguém aqui nesta manhã que queira tomar essa decisão? Eu não vou me delongar, não vou demorar muito. Alguém que o Espírito Santo esteja falando ao coração? Pai amado, nós queremos te agradecer pela nossa salvação. Te agradecer por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, porque um dia este grande amor nos alcançou e hoje nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Ó Deus, continue a confirmar isso a dia, na nossa caminhada com o Senhor. Se por um acaso alguém que entrou aqui ainda não tem essa convicção, não tem essa certeza, e por um motivo ou outro não tomou não fez esse gesto, Deus, levantando a sua mão, que a oportunidade continue, que Ele não deixe ela passar, que Ele venha a se comprometer com o Senhor, o aceitando como o Senhor e Salvador de sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar em pé agora e vamos cantar uma música que fala sobre esse evangelho, que é as boas novas anunciai, que é justamente esse evangelho que é o poder de Deus que deve ser anunciado a todas as pessoas, para que todo ser humano tenha a oportunidade de aceitá-lo. Deseja
Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a presença e consolação do Espírito Santo esteja com cada um aqui presente, com o nosso país e com todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Tenham um bom domingo. Hoje às 17h30 nós temos nosso culto bilíngue, francês e português. Você é convidado a estar conosco e trazer um visitante, ok? Então às 19h30 nós temos o nosso quarto culto, o pastor Cleudaí, estará pregando.